No mundo existem três tipos de pessoas: aqueles que fazem acontecer, aqueles que veem acontecer e aqueles que perguntam: o que aconteceu? E você? Qual desses grupos você pertence? Aqueles que fazem acontecer, aqueles que estão vendo as coisas acontecer e aqueles que perguntam: e aí, o que aconteceu? Na realidade, nós líderes somos chamados para fazer acontecer. Enquanto muitos só ficam sentados, a maioria sentada, olhando, e muitos outros perguntam o que aconteceu. Você e eu fomos chamados para fazer acontecer. Diante de dificuldades, muitos são indiferentes, outros são diferentes e poucos fazem a diferença. Uma história linda lá em Lucas capítulo 10 que Jesus contou quando alguém perguntou para ele: e quem é o meu próximo? Né? Aquelas perguntinhas bem teológicas, assim, bem religiosas. E Jesus contou a história do bom samaritano. Você lembra da história? Que um viajante foi assaltado ali na estrada, e aí veio um religioso, passou do outro lado, ou seja, ele foi indiferente àquilo e foi embora, não ajudou aquela pessoa. Veio então um outro religioso, passou também, foi indiferente. E interessante que eles eram judeus, e os judeus, eles se gloriavam da diferença deles, né? Eles faziam na sua oração 3 agradecimentos, né? Obrigado que eu não sou mulher, obrigado que eu não sou gentil, e eu sou um judeu. Olha só que coisa. Então, eles se orgulhavam da sua diferença. Tem gente que é indiferente, tem gente que acha que é só de ser diferente que vale a pena. Mas aquele último, que foi um samaritano, que supostamente não se relacionava com os judeus, foi ele que ajudou, ele que fez a diferença. E isso, Deus nos chama para fazermos isso. Não seja indiferente às necessidades, aos problemas. Não basta ser simplesmente diferente. Eu não faço isso, eu me visto dessa maneira, meu cabelo é diferente, o jeito que eu falo, a minha doutrina é diferente, minha roupa. Não, isso não importa. O que importa é você fazer a diferença. Assim como um diretor dá para os seus artistas a seguinte instrução, né, que eu já falei: luzes, câmera, ação. Nós também temos, as luzes estão ligadas, as câmeras estão ligadas, e Deus espera de nós essa ação. Nós temos falado muito isso, o líder é aquele que faz. Eu queria dar para vocês três processos importantes nessa sua ação. E os 3 começam com a letra V. Vá, veja e valorize. Eu gosto de fazer os gestos. E pega aí o seu dedo aqui, pessoal, que aqui nas câmeras tem vá. Então vá, você faz isso, ó, vá. Importante você ir até as necessidades. O V, de novo, faz aí, veja, ó, tô de olho, olho no lance. E valorize. Aí você dá uma levantada, você diz, valorize. Então, os 3 passos, vá até a necessidade, veja o que está acontecendo ali e valorize, faça ali a diferença. Parece que está falando em libras aqui, né? Mas tome iniciativa. Não espere que alguém mande você fazer isso. Stephen Covey fala no seu livro, nos 7 hábitos de pessoas altamente eficazes, ele diz que um desses hábitos é essa iniciativa. Vá. Você viu alguma coisa? Não espera ninguém mandar você. Na verdade, Jesus já mandou, ide por todo mundo. Vá. Essa ordem já foi dada. Então, vá. Ele deu o exemplo disso. Veja a situação. Veja as necessidades. E aí você vai valorizar. Fazer a diferença. A ação do líder deve ser um reflexo do seu coração. Um líder servo. Sabe de uma coisa? Aquele que não serve, não serve. Aquele que não serve, não serve. A liderança, ela é aprendida, vendo, lendo e fazendo. Nós já falamos sobre isso. Uns anos atrás, uma colaboradora nossa, lá na escola, teve a sua casa furtada. Levaram computadores, TV, enfim, de toda a família. E nós contamos isso para o nosso filho, o Davi, na época, ele deveria ter uns 6, 7 anos.
E, para nossa surpresa, ou não, alguns dias depois, essa colaboradora veio falar conosco, dizendo que o Davi, lá na escola, ele foi procurar essa senhora e disse: tia, fiquei sabendo que roubaram a sua casa. E ele falou: tia, eu quero ajudar você a comprar um computador de volta para os meus coleguinhas, filhos dela, amigos dele. E ele deu para ela R$ 30. R$ 30 era o valor do salário mensal dele, da mesada dele. Ele deu tudo que ele tinha, deu para ela. Ela começou a chorar, ficou emocionada, porque aqueles foram os primeiros R$ 30 para comprar aquele material que havia sido roubado. E ela contou para a gente e nós choramos. Agora eu estou contando para você e você chora. Mas a liderança é isso, a liderança é aprendida, é vista. Assim como eu aprendi com os meus pais, meus avós e tantos líderes, o nosso filho Davi aprendeu conosco e ele fez a diferença. Ele viu, ele foi e ele fez a diferença. Agora é a sua vez. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. A superação do líder. Uma coisa é certa, já falei sobre isso e vale a pena repetir. Você vai passar por desafios que você vai precisar superar esses desafios. Existe uma grande diferença entre fracassar e ser um fracassado. Talvez você já tenha fracassado em algo na sua vida, mas isso não torna você um fracassado. Fracassado é aquele que cai e fica prostrado e não se levanta mais. Provérbios 24:16 diz: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Então não importa quantas vezes você tenha levado bordoadas do mundo, circunstâncias, situações que surgiram, perdas, você caiu, a Bíblia diz que você sempre vai se erguer. Porque a diferença que Deus faz na sua vida. Eu gosto mais da frase de Winston Churchill, que ele diz assim, que o sucesso é a habilidade de ir de um fracasso ao outro sem perder o entusiasmo. Muito joia. Não é à toa que Deus usou esse homem para ser o grande líder ali na Segunda Guerra Mundial. Mas sabe de uma coisa? Que o sucesso, ele passa pelo fracasso. Uma das frases que está no livro da Trilha dos Vencedores diz assim que a estrada do sucesso permanente é construída sobre ruas de fracassos temporários. Vou repetir. A estrada do sucesso permanente é construída sobre ruas de fracassos temporários. Ou seja, você teve uma experiência negativa, você fracassou, e você se levanta, você aprende com aquela lição e vai em frente. Você fracassou de novo, você se levanta, aprende com aquilo, sacode a poeira e vai em frente. E de repente, depois de um tempo, você vai olhar para trás e você vai perceber que aquelas experiências de fracasso foram essas ruas de fracassos temporários. Deus usou aquilo como pavimentação para essa estrada do sucesso permanente que é a sua vida. E a gente sabe, e Jesus disse, olha, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus usa todas as coisas, inclusive o fracasso. E a maioria das pessoas desistem por causa do fracasso. Abandonam seus sonhos e nunca mais voltam à estrada em direção ao sucesso.
Não é porque você teve um pneu furado que você vai abrir mão do seu destino. O que você faz? Pneu furado? Você troca. Põe lá o step e continua na sua jornada. E na vida é assim, essas coisas vão acontecer. Alguém disse que 90%, 10% é o que acontece com você, 90% é como você reage, você responde àquilo que acontece. Então os problemas vão acontecer, as dificuldades vão acontecer, as oposições vão acontecer. Mas como é que você se dispõe, como é que você reage diante disso? É isso que vai fazer a diferença. Não somente você, a influência sua, a sua atitude, mas o impacto que você vai ter na liderança, nas pessoas ao seu redor. Muitas pessoas acabam se contentando com a conformidade, com a mediocridade, vivendo aquém do potencial que poderiam desenvolver e do destino que poderiam ter. Deus tem muito mais para você. Ele quer, justamente quando surgem crises, surgem dificuldades, surgem problemas, é Deus permitindo que essas coisas, essas circunstâncias venham moldar você, venham preparar você para essa jornada, para esse futuro que Deus tem preparado para você. Esse futuro maravilhoso de planos que Deus tem para a sua vida. Então lembre-se que esses aparentes erros, que são conhecidos como fracassos, eles não são definitivos. Fracassos são temporários. Você já, com certeza, já fracassou em alguma coisa na vida. Eu já posso contar aqui, e já estou contando algumas aqui experiências de fracasso. Mas sabe uma coisa? Aquelas experiências fracassaram, mas eu não sou um fracassado, e nem você. Os acidentes virão, os incidentes virão, acontecem a todas as pessoas. Mas você vai em frente. Você como líder vai em frente, vai liderando, vai influenciando pessoas para que elas possam ter sucesso junto com você nessa jornada. E essa jornada de liderança, ela não é um ato instantâneo. Tará, você faz, a coisa acontece. Ela é um processo. Eu gosto de falar por processo a palavra porque ela não é assim, é um processo que demora dias, demora meses, demora anos. E esse processo, que é a vida cristã, esse processo que é um caminhar com Deus, essa jornada, essa trilha que você vai trilhando dos vencedores, que leva você desde onde você está, até onde você quer chegar, é onde você vai ter Deus caminhando com você nessa jornada. Amém? Deus te abençoe.